Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Muito bem, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Hoje vamos falar de Dom Sebastião pelo estado em que o país chegou. Nós vamos falar da falta de energia e dos choques elétricos dos fascistas do clima. Vamos tentar descobrir com quem vão dormir os socialistas também. E depois de uma pausa, lá mais para o fim, vamos conversar sobre o rombo de publicidade no Twitter e a instrumentalização das ONGs e dos cabelos loucos que estão a tomar o poder por esse mundo fora. Antes de continuar, eu queria lembrar a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis, a empresa líder e de referência em todo o mundo em suplementos desportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo, eletrónica, etc. Temos um desconto de 10% para vos oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o checkout ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio, ou então acedam a www.prozis.com e insiram o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Têm descontos e ao mesmo tempo estão-nos a apoiar, portanto é aproveitar e sejam pessoas de bem e boas e muito fortes e essas coisas todas. Esta semana o convidado é licenciado em Ciências do Desporto e mestre em Psicologia do Desporto, ambos pela Faculdade de Motricidade Humana, e tem uma pós-graduação em Empreendedorismo pela Universidade de Lusófona. É o fundador do projeto jornalístico e de divulgação científica da Blind Spot, desde 2020, ocupa o cargo de diretor da empresa, com responsabilidades várias, como a edição, investigação, produção de conteúdos. Dá-me a impressão que é ele, o The Blind Spot. Foi fundador e presidente durante 15 anos da Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem durante 15 anos e foi responsável de vários projetos relacionados com o desporto, saúde e educação. Foi selecionador das equipas nacionais de ténis de sub-12 e sub-14 femininos. Participou em várias empresas como sócio e gerente em áreas como a gestão de espaços desportivos, criação, comercialização de uma marca de roupa. Tem vários artigos publicados na área do treino e aprendizagem e é coautor do livro Ação Tática do Desporto. Ou Ação Tática no Desporto, assim é que é. Nuno Machado, muito obrigado por teres aceitado este desafio. É com muito gosto que te recebemos, é um privilégio ter-te connosco. Muito obrigado mais uma vez. E seja muito bem-vindo. Estás preparado? Muito obrigado pelo convite. O prazer é aquecimento? E espero corresponder às expectativas. Mas fizeste bem o aquecimento, é importante o aquecimento para participar nos Homens do Fraco. Eu gostava de fazer mais aquecimentos, mas isto, a pessoa passa muito tempo sentado, não faz aquecimentos suficientes. Muito bem. Bem-vindo Diogo Hofbauer e bem-vindo Gonçalo Galvão Gomes. Tudo bem com vocês também, meus amigos? Olá. Está tudo. Então, vamos lá às cobranças. Começamos pelo primeiro tema, nacional, e como é habitual no nosso programa, o primeiro tema, e mesmo sendo nacional, é trazido pelo nosso convidado, e ele quer falar da irracionalidade da política energética em Portugal. E eu começo por ti, Nuno. Queria te perguntar... nós sabemos que a Direção-Geral de Energia e Geologia tem um sítio na internet cheio de letras e números e textos enormes, onde tenta mostrar o compromisso de Portugal para atingir a neutralidade carbónica até 2050, porque quer contribuir para as metas globais europeias assumidas na execução do Acordo de Paris. E eu queria te perguntar se achas possível. Eu não sei se tiveste paciência para ler algumas daquelas linhas. Teremos hipótese, enquanto país, de chegarmos aos compromissos assinados? A questão não será talvez tanto se temos hipóteses, mas vamos começar, ou se é desejável, ou quais as consequências, mas vamos começar primeiro então pelo se é possível. Eu penso que do ponto de vista teórico é possível, mas é possível fazendo batota, tal como estamos aqui numa jornada europeia de futebol, aqui na política energética em Portugal, também se faz bastante batota. E então qual é que é a batota? De facto, nós apostamos e investimos fortemente nas energias ditas renováveis ou energias verdes. Só que onde é que nós vamos buscar as componentes das fotovoltaicas, das eólicas, das muitas baterias que são necessárias para meter esse tipo de energia a funcionar? Vamos buscar principalmente a outros países, nomeadamente os asiáticos, e a China tem uma predominância elevadíssima aí. E o que é que eles precisam para fazer o transporte, a refinação, a exploração das minas, etc. Precisam de energia. E onde é que eles vão buscar energia? Será que é a energia verde? Não, pelo contrário. Os países asiáticos e a China especificamente são os países que vão buscar mais ao carvão. A China tem
mais de 50%, salvo erro, cerca de 55% da sua energia vem do carvão. Portanto, nós estamos basicamente a fazer aqui uma batota energética, a dizer que estamos a contribuir para menores emissões, mas tudo aquilo que nós utilizamos dizem que lá fora os outros países imitam muito mais CO2 e isso normalmente não é quantificado. No caso do português ainda fazemos outra batota, que é como esta energia, que foi há pouco tempo num programa, o professor Clemente Nunes explicou isso bem, no programa de negócios da semana da SIC. Nós temos aqui um sistema que é muito caro e é muito ineficiente, que é o sistema de dar prioridade sempre às energias renováveis. Portanto, tendo entradas eólicas, a fotovoltaica, sempre que é possível, sempre que produzem energia suficiente, elas entram no sistema. Mas como são intermitentes, muitas vezes não produzem energia suficiente. E então, o que é necessário? É necessário fontes de energia que consigam entrar dessa forma intermitente. É muito difícil. Portugal, apesar de ter excedente energético, nem sequer consegue entrar com essas fontes de energia, então recorremos à Espanha. E a Espanha, curiosamente, ao contrário de Portugal, ativou as suas minas de carvão e, portanto, parte dessa energia vem exatamente da energia que nós queremos combater. Portanto, Portugal nisto é um batuteiro. Se houvesse aqui uma entidade de regulação internacional, Mais um. seria fortemente Até agora toda a gente nos chama batuteiros, não temos hipótese nenhuma. Mas quer dizer, conclusão, pelo que eu estou a perceber, estamos nós a querer ser muito verdinhos e os outros continuam todos pouco se borrifando com o salvar o planeta. Para já salvar o planeta é só mesmo com carros elétricos. Eu penso que eu aqui não incluiria Portugal, acho que a Europa toda, e se calhar a maior parte dos países ocidentais, agora com alguns retrocessos, mas em geral estamos aqui numa visão um pouco utópica, que se calhar não é assim tão por ignorância, se calhar pode ter a ver com os interesses que giram à volta disto, mas penso que todos os países da Europa, em geral, e do mundo, ou muitos deles têm esta agenda. E, portanto, basicamente é para aparecer que contribui muito para a redução de emissões, mas na prática o que eles estão a fazer é exportar, eles exportam quem faz essas emissões e nós cá consumimos esses produtos ou ficamos com essas tecnologias e, portanto, para aparecer, teoricamente aparecemos bem, estamos a lutar pelo clima, criamos aqui os países como Portugal, temos aqui um conjunto de rendas de empresas são formadas à volta destes interesses todos, alguns chamarão empresas parasitárias, nós pagamos na fatura e vamos tendo déficit atrás, para a economia nacional é mau, e eu penso que o problema ainda é mais grave nesta área e provavelmente noutras, é que nós, pelo menos eu tinha um bocadinho essa ilusão, que a entrada para a União Europeia nós iríamos melhorar algumas deficiências, iria ser diminuir algum destes tráficos de influências, pelo menos ao nível que nós suspeitávamos que existia. Parece que está a acontecer o contrário, que é a Europa que está a ficar mais parecida com Portugal, aqueles países que nós vimos como a referência, a Alemanha, que nós interpretávamos, pronto, pelo menos temos ali alguns países que têm algum bom senso, que têm menos corrupção, e a verdade é que esses países neste momento estão a fazer políticas iguais ou piores que nós. Portanto, este tipo de fenómeno não é só nosso, e toda a Europa tem a entrar nesse, que muitos consideram uma espécie de kamikaze económico, e provavelmente está a beneficiar alguns, mas não parece que seja os cidadãos europeus. Isto é tudo muito estranho. Diogo, parece-te viável, nós que temos tantas ventoinhas Sócrates ali a bombar, parece viável que sermos verdes até o suficiente até 2050? Olá a todos, antes de mais, o Barça acaba de concretizar a remontada, eu estava até bem disposto e feliz por estar aqui convosco, mas agora só me apetece mandar-vos à merda, mas pronto, não vou fazer, vou-me poupar, até porque é libertador, de certa forma, falar sobre temas dos quais não tenho qualquer tipo de conhecimento. Nesse sentido, eu acabo por ser diferente do Gonçalo que é mais preocupado quando falamos de temas que não dominamos, e eu tenho esse impulso também, mas depois penso, não, mas isso é excelente. Por exemplo, na semana passada eu tinha que falar acerca da OMS e do tratado pandémico, e eu aí preparei uma intervenção com mais cuidado, porque sabia o que era esperado de mim. Neste caso, é esperado nada, e portanto eu gosto de ter a fasquia muito baixinha para eu poder passar por cima. Mas ainda bem que falas do Sócrates, porque foi com o Sócrates precisamente que eu tomei
pela primeira vez, conhecimento do facto de que a melhor forma de combater as alterações climáticas passa por pagar mais impostos. Que é uma coisa altamente contraintuitiva, mas que garantem-me que resulta. A visão do leigo, que é aquela que eu posso dar, é também ela muito útil. Se nós procurarmos política energética em toda a internet, a definição de política energética é-nos dada inclusivamente pela Wikipédia como a melhor forma de racionar a energia, não de forma a distribuí-la da forma mais económica e eficiente possível às populações, que seria o que de esperar dessa definição, mas sim da melhor forma de alocar de forma a mitigar os efeitos das alterações climáticas. Esta é a definição que nos é dada de política económica no geral. É-nos dada pela Wikipédia, pelo governo português, pela União Europeia, etc. E o que já daí nos indica que, de facto, foi tudo absolutamente contaminado pela agenda. Eu já aqui várias vezes falei das óbvias semelhanças entre a fraude climática e a fraude covideira, desde a invenção de um consenso científico que só é possível através da censura da dissensão, digamos assim, à mera ideia de que há um bem comum pela qual as pessoas se devem privar da sua atividade. Nós vamos a ver, quer uma fraude, quer a outra, têm como consequência direta o fim da atividade humana ou a diminuição da atividade humana, e que essa diminuição é um bem maior, um propósito maior. E o Nuno chamou esse propósito um propósito kamikaze, e é mesmo, e nós aqui já exploramos essa questão deste fenómeno bizarro de auto-implosão, que é estranha, mas que, quer dizer, é como qualquer crise, isto são crises, não é? E crise, há qualquer coisa, eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas acho que há qualquer coisa relacionada com o mandarim, em que em mandarim crise e oportunidade são a mesma palavra, ou têm a mesma origem. Há assim uma história etimológica qualquer, que ficava muito bonito agora se eu tivesse preparado isto como deve ser. Era uma excelente referência, mas fica na mesma. E é isso mesmo que se passa, portanto, vão-se rodeando aqui de qualquer vaca que engorda um bocadinho, vai-se ver rodeada de parasitas, e é o que se passa aqui. Muito dinheiro, muito lobbyismo nesta questão do ambientalismo e das renováveis, etc. Não choca ninguém que tenha ido para a pasta João Galamba, o maior trafulha deste país, porque de facto é uma área toda ela mitológica, toda ela repleta de gambuzinos e de parasitas, e que, portanto, é o escudo perfeito para todo o tipo de maroscas e de negociatas a nível nacional, mas obviamente a nível europeu, né? E internacional. Enquanto isto, naturalmente, África, Índia, China riem-se de nós enquanto atiram baldes do lixo diretamente para os rios, e nós estamos aqui a separar as palhinhas para sermos eco-friendly, quando, na verdade, a Europa, a nível de população e de impacto ambiental, é zero, é uma formiga. Mas vamos fazendo de conta que sim, porque há muita boca para alimentar. Muito bem. E na linha da frente deste combate todo são sempre aqueles jovens cheios de energia e vontade de pintar paredes. Gonçalo, quantos mais vidros partidos, pinturas em paredes, interrupções no trânsito serão precisos para sermos carbonicamente neutros? Tu que és o homem dos números. Eu gosto muito dessa gente. Olá a todos, um grande abraço a quem nos está a ouvir, um cumprimento especial ao Nuno e votos de sucesso para o Blind Spot. Bem, obrigado. Carbonicamente neutros, não creio que venhamos a ser. Não estou certo sequer se a neutralidade carbónica é efetivamente uma necessidade. O que nós podemos ter a certeza é que produzimos demasiado lixo, devíamos trabalhar mais para ter melhor ambiente, para ter melhor ar, para ter melhor água. Os oceanos estão carregados de lixo, existem ilhas inteiras de plásticos, a esmagadora maioria, se não a totalidade, de países subdesenvolvidos, um pouco por aquilo que o Nuno mencionou, o outsourcing de lixo, o outsourcing de pegada carbónica que nós fazemos, mas efetivamente é de lá que vem, e enquanto os ambientalistas de primeiro mundo se esforçam para nos empobrecer e veem na miséria a chave dourada para o progresso, a verdade é que nos sítios onde a pobreza é abundante não existe consciência ambiental. A consciência ambiental é um produto do progresso económico, e por mais voltas que queiram dar a isso, não há muito por onde fugir. O ecoterrorismo
praticado pelos ambientalistas do primeiro mundo, que são na maioria, se não na totalidade, pessoas privilegiadas, que nunca tiveram problemas a sério e que encontraram na chamada neutralidade carbónica a resposta para um problema interior, de falta de propósito, de vazio de identidade. Um facto curioso é que a esquerda ideológica venceu em várias vertentes da sociedade, nas academias, na cultura, e já falámos aqui abundantemente sobre isso, mas em alguns casos venceu também no sistema legislativo e judicial, porque quando estes jovens bloqueiam uma ambulância, uma estrada, e impedem as ambulâncias de circular, ou destroem propriedade pública e privada, ou invadem aeroportos, a resposta para isto devia ser, obviamente, prisão efetiva. E eu tenho a certeza que depois de uns quantos baterem com os crustáceos na cadeia, a veia revolucionária passava-lhes num instante. Mas só para terminar, até porque nós temos falado neste tópico várias vezes, esta catástrofe que tem sido a política energética não é, como até foi referido pelo Nuno, um exclusivo português. Portanto, não fiquemos desanimados de pensar que só em Portugal, ou só Portugal, é que está na mão de pessoas incompetentes. Em novembro de 2021, a Alemanha pegou em 700 milhões de euros dos contribuintes, incluindo dos meus impostos, e entregou à África do Sul com o compromisso de ajudar a parar a produção de carvão e mover o país para uma exploração de outras formas de energia. 4 meses depois disso, a Alemanha interrompe as relações comerciais com a Rússia e volta a importar carvão da África do Sul em números recorde. E, a somar-se a isto, toma a decisão de fechar as centrais nucleares, essas que são carbonicamente neutras, e ainda tinha as poucas que ainda tinham funcionamento. Portanto, o país economicamente mais forte da Europa é governado por incompetentes e por atrasados mentais. Não nos serve de desculpa, mas pelo menos atenua pensar que Portugal não está sozinho nesta gestão medíocre. Sim, Não é só questão, desculpa só acrescentar, Zé Carlos, porque nem é só questão de não estar sozinho na medida em que são todos igualmente incompetentes. Nós temos, essa incompetência de que falas é resultado de uma política europeia que obriga os países a adotar determinado tipo de medidas. Não há solução. Ainda, por exemplo, na Holanda, da qual vamos falar mais à frente, grande parte da guerra se deveu a uma agenda climática que nós sabemos que não é de Mark Rutte, mas sim resultado da política europeia, não é? Sim, mas há países que tiveram outro tipo de abordagens. A Finlândia abriu centrais nucleares, a Hungria não parou de importar energia da Rússia. Portanto, nem toda a gente cometeu este suicídio que a Europa tem cometido nos últimos anos. Há muita gestão própria e há muito fundamentalismo ideológico por detrás de alguns... Mas o mais interessante até agora, nesta discussão que estamos a ter, é esta ambiguidade, ou seja, o Nuno começou por dizer isso, é que nós aqui, a Europa, os países ocidentais, querem muito salvar o planeta, mas depois a área está-se pouco lixando, quer lá saber do planeta, porque, ou entretanto, nós para salvarmos o planeta pedimos ajuda ou pedimos serviços ao Oriente, que não quer saber e que está a prejudicar ainda mais o planeta. Eu lembrei-me há dias vi umas palhinhas, estas palhinhas que já não são de plástico, que são de papel, mas estão dentro de um saquinho de plástico. Sim, e as coisas todas de plástico são permitidas e as palhinhas, houve aquela luta toda que era pelas palhinhas que ia haver o problema. Eu se puder, posso dar aqui uns toques em relação ao que eu até queria saber coisas sobre ti, mas adianta, dá esses toques que a seguir quero-te encostar à parede com uma pergunta pertinente. Ok, então pegando aqui um bocadinho do que todos falaram, foi bastante interessante. Uma destas coisas que acompanha vários outros temas, que é porque é que não estão preocupados nas soluções. Pessoas que minimamente vejam o que é que se está a passar, pensam, então, mas estão a fazer isto tudo por isto e não se preocupam com aquilo que é muito mais grave. Este tipo de questões. E, de facto, por isso é que muitos de nós, inclusive eu, neste momento, pensa que o objetivo não é, de facto, encontrar a melhor solução para os problemas. O objetivo é encontrar os melhores problemas para as soluções deles. Portanto, esta fabricação, o exagero, ou criação de crises fictícias, satisfaz um conjunto de agendas
que necessitam delas exatamente para implementar certas agendas financeiras, que seja também de controle, etc. Pronto, não vale a pena especificar muito, mas de facto serve para isso. E gostava também de falar aqui um bocadinho mais do ponto de vista micro, muito ligado aqui à questão que tu colocaste em relação aos ativismos e este tipo de ações que está um pouco na moda. Agora vi para uma dimensão mais micro e mais psicológica e mais das pessoas, que tem a ver um bocadinho com algo preocupante, que é as próprias pessoas sempre foram, mas neste momento estamos muito, muito sujeitas a este tipo de narrativas, eventualmente que venham de entidades superiores ou de interesses superiores, e muitas pessoas não, porque provavelmente estejam a ser financiadas diretamente, embora indiretamente algumas delas que estão no topo sim, mas provavelmente as que estão na rua não. E então porquê que isso acontece? Acontece porque há uma indoutrinação, vocês provavelmente penso que já falaram também um pouco sobre isso, mas que vem desde a escola, da comunicação social, na comunicação social, nas faculdades, dos partidos, e que cada vez tiram mais partido deste pouquíssimo conhecimento histórico, não têm noção científica, nem conhecimentos científicos básicos, e então que a realidade é vista com lentes completamente ideológicas, de preto e branco, e maus e bons. Por isso é que se vê a figura dessas pessoas que provavelmente não fazem noção nenhuma do que estão a falar, mas é o tal fanatismo ideológico. Eu penso que foi o Peterson que usa uma expressão para este tipo de fenómeno, que são os que não conseguem arrumar o seu próprio quarto, que acham que vão resolver os problemas do mundo. Portanto, este tipo de pessoas, e não é fácil lutar contra isso. Porque, apesar de algumas críticas, os políticos sempre dizem ok, a forma não foi a melhor, mas é preciso realmente alertar para estes problemas. Um dos problemas é que eles também se tornaram os idiotas úteis, porque eles como tu mencionaste, eles estão a servir uma agenda que eles nem percebem muito bem. Existe esta espécie de religião e eles seguem-na sem sequer a questionarem, mas o que nós caminhamos é uma finalidade política muito mais perversa, que é vamos ter créditos carbónicos, vamos ter limitações à nossa liberdade e à liberdade até de nos locomovermos e mexermos de um lado para o outro, baseado em créditos carbónicos que simplesmente podem dizer já gastaste demasiado, não podes sair da tua cidade, não podes sair do teu país e ficas fechado. Pois, muito bem. Eu agora só antes de avançarmos para o segundo tema nacional, eu queria saber aqui uma coisa. Eu dos três queria saber várias coisas. Eu vou começar pelo Nuno, porque nós agora somos colocados. Esta linha da frente dessas pessoas que vocês acabaram agora de falar, que nos vão ameaçando e que nos vão colocando, vão-nos fazendo parecer que somos assim uns monstrinhos que queremos muito acabar com o planeta. E eu a ti, Nuno, queria saber, tu já consomes água suficiente ou gastas energia elétrica que chegue, compras mais do que precisas e não fazes a reciclagem suficiente para conseguires uma daquelas medalhas que eles têm para disputar no peito? Provavelmente não farei, e eu acho que muito dificilmente a maior parte das pessoas fazem, porque as exigências deles são tão grandes que realmente só uma população que não tenha mesmo recursos nenhuns é que poderá fazer. E eu acho interessante o enfoque que é dado, não é? No consumo de carbono, quando não vamos aqui discutir a questão científica, mas podemos já ver que é algo muito mais complexo do que nos é passado. Mas existem muitos outros problemas, provavelmente mais graves e até do ponto de vista ambiental, que não são focados. Só a ideia da agenda verde, se nós temos políticas verdes ou até recicladas, mas vamos para as verdes, esta colagem que conseguiram fazer este tipo de políticas verdes é altamente discutível, porque não sei se vocês estão a par, mas quanto maior CO2 nós emitirmos, independentemente de outras consequências, não vamos aqui ver, mas mais o planeta ficará verde. Portanto, estas políticas de redução de CO2 e de captação de CO2, que é o que vem aí, porque já está a ser investido há muito tempo e, portanto, quando algumas pessoas investem nisso, é o que vem, próxima agenda, os nossos impostos vão ser para isso, todas estas políticas vão ser para tornar o país, o planeta menos verde. Pois, isto é que é Nós estranho. estamos numa era, como vocês sabem, que o CO2 está a níveis historicamente baixos, apesar de estarmos a subir. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos a ter políticas não verdes. A política verde seria a política de emitir mais CO2. Portanto,
Depois também as minas que são necessárias para todas as baterias, que estão agora no início e vai ser preciso multiplicar exponencialmente as minas, isso são políticas verdes, onde se estão a começar a enterrar todos os desperdícios das eólicas e da energia solar é verde, a substituição dos habitats dos animais por painéis fotovoltaicos, isso também são políticas verdes, portanto logo aí a conversa está inquinada no início, não é? É isso mesmo. Diogo, os transportes públicos que tu usas no teu dia-a-dia são de que cor ambiental? Não, Carlos, nem te admiro essas insinuações. Eu faço a minha parte. Por exemplo, no último encontro de Davos, eu fui de autocarro. A maior parte dos meus colegas foi no seu jato privado, mas eu quis dar o exemplo à população e fui de autocarro. Por exemplo, agora o Guterres esteve na Antártida e foi no seu jato privado. Eu fui a nado. Portanto, eu dou o exemplo, ao contrário destes tipos. Muito bem. E já agora, de Gonçalo, a tua comida vegetariana é verde? É uma boa questão. Não, de todo. Não estava estragada, é isso? Não, eu julgo que terá a comida vegetariana em geral ou vegan tem uma pegada mais verde do que terá o consumo de carne ou peixe, que trazem danos ambientais maiores, mas é possível fazer uma alimentação vegan pouco verde, principalmente se tiver como base produtos importados de longe, o caso dos abacates e até a própria soja que vem da América do Sul, não é de todo uma produção. Eu vi um pacote de soja em que a soja foi plantada no Brasil, foi embalada em Taiwan e foi mandada para a Europa, portanto é muito verde esta. Exceto que tivesse sido como o Diogo, veio a nada. Muito bem, eu acho que já chega de cores verdes, vamos então avançar para o segundo tema nacional. Vamos falar das internas que se aproximam aí do Partido Socialista. Eu começaria por ti, Gonçalo. Temos 2 candidatos aqui em perspectiva, assim, em perspectiva não, são 2 convidados assumidos. Qual deles é pior que o António Costa? Ou se há algum melhor que o António Costa? Nem sei como é que é de colocar a questão. Eu gosto muito de aparecer aqui como se fosse o especialista em assuntos do Partido Socialista, porque eu, quando falo do Partido Socialista é sempre de forma imparcial. Parece que agora são 3, porque o Daniel Adrião, que ninguém sabe quem é, mas também não importa, porque ele deve ter a mesma hipótese de ganhar que qualquer um de nós, junta-se ao também figurativo José Luís Carneiro, e ambos disputarão, ou melhor, estarão na corrida para serem o próximo presidente do PS, que na verdade será o Pedro Nuno Santos, não é? Todos nós sabemos que será o Pedro Nuno Santos. Se assim não for, cá estarei para assumir o meu erro, mas parece-me pouco provável. O António Costa levou a fasquia e será difícil para um homem normal superar aquele nível de mediocridade. Mas o Pedro Nuno Santos não é um homem normal. Aliás, se o António Costa e o José Sócrates pudessem ter um filho, esse filho seria... Eu acho que hoje em dia já podem, Gonçalo. Li qualquer coisa. Epá, não os desafios. Não, porque ele tem o estilo e um pouco a forma de comunicar de José Sócrates, mas depois tem aquele jeito burgueso de António Costa. E a somar-se a isto é mais à esquerda do que os dois, e tudo junto torna-o particularmente perigoso. Principalmente se pensarmos que no outro lado está um indivíduo chamado Luís Montenegro, que não tem carisma, que não tem mensagem política, ou se tem, anda a escondê-la muito bem, porque não se conhece uma ideia de Luís Montenegro, e que também sabemos que não conseguirá governar com maioria absoluta sem fazer acordos com o Chega, pelo menos é isso que dizem não só as sondagens, mas também o senso comum. Acordos que ele afirma que não irá fazer, aliás, essa é a única mensagem política do PSD. E Montenegro tem um problema grande nas mãos, que é ou volta com a mensagem atrás, negocia com o Chega e começa o seu percurso governativo a mentir, ou entregará o governo de bandeja a Pedro Nuno Santos, embora eu calculo que a estratégia do PSD seja estratégia bastante arriscada, seja manter o Chega no canto e depois jogar com o ónus de os obrigar a viabilizar um governo do PSD ou entregar o governo ao PS. Mas isto é uma estratégia quase suicida, porque o André Ventura percebe mais disto do que 3 Montenegros,
e será bem capaz de forçar novas eleições ou entrar logo com uma moção de censura e arrebenta com o PSD, porque se os portugueses tiverem que votar nas europeias e depois nas novas legislativas com a ideia que o PSD, por embirração, não quis fazer acordos com o Chega, o PSD terá problemas. E arrisca-se até deixar de ser o maior partido da oposição. Este é uma eleição interna que ainda vai dar que falar, porque ainda está a começar. Antes de terminar, só queria dizer que para este hipotético governo do PSD tem-se falado em vários nomes, nomes simpáticos. Um desses nomes é o da Margarida Balseiro Lopes, a concretizar-se. Só espero que a senhora seja melhor ministra do que foi convidada do nosso programa, porque apesar de ter aceitado o nosso convite e ter ficado tudo combinado, acabou por se baldar à última da hora e não quis dar mais cavaco. E é com esta mensagem de otimismo que termino. Mas é curioso, Diogo, que o Gonçalo, estamos a falar das internas do PS e falou mais do PSD do que do PS. Tu estás convencido que é... Estás convencido, Diogo, que é contas já finalizadas a vitória do Infante Terrible do PS? Sim, em princípio. Tens mais uma questão para mim? Sim, queria saber se tu achas que se o país corre o risco de ficar mais inclinado, mais à esquerda, ou achas que existe a possibilidade, tendo em conta que o Gonçalo falou sobre o PST, para o homem para que ganhar as eleições do PS seria melhor, para o PST seria melhor é melhor o Pedro Nuno ou o Ministro da Administração Interna? O Carneiro, sabes mais sobre ele do que eu, não sei quem é o Carneiro, não quero saber e tenho alguma raiva de quem sabe, vou ser sincero. Na verdade, o Pedro Nuno Santos é o status quo, não piora nem melhora, é a mesma coisa, é um ungido de Sócrates, foi aliás Sócrates que levou de líder da JS para deputado e que foi quem o batizou politicamente. E isso nota-se em grande parte da sua atuação. Ele recentemente que se disse, estás a fazer a pergunta acerca de o PS guinar mais à esquerda com ele ou hoje ou ontem disse que professou-se social-democrata. O que faz com que estejamos neste momento na situação bizarra de Pedro Nuno Santos, Catarina Martins e Rui Rio professarem a mesma ideologia política. Ou seja, todo o espectro político português, no fundo. E são todos sociais-democratas, que é a posição confortável de ter, não é? Não queres derrubar o capitalismo, mas também não queres derrubar o Estado Social. No fundo, não queres derrubar nada, não queres construir nada, pões-te em cima do muro e dizes que és social-democrata e dás uma ideia de moderação e de ponderação que fica muito bem, mas que naturalmente depois contrasta com o resto da atuação política. Todos sabemos o histórico do Pedro Nuno Santos, mais recentemente soubemos que ele combinava por WhatsApp indenizações pagas com o nosso dinheiro em valores de 500 mil euros, por exemplo, e é interessante que ele se professe social-democrata quando, na verdade, ele usou a ideologia socialista como justificação para o fracasso que foi a nacionalização da TAP. Foi mais do que um fracasso, foi um crime e ele devia estar a responder criminalmente por ele, mas ele justificava sempre com a necessidade ideológica da nacionalização e não interessava o dinheiro que se gastava nisso. Portanto, é interessante nessa medida porque é que ele se professa social-democrata, tentar moderar-se um bocadinho. Ele é o homem que, como sabemos, vendeu o Porsche porque para ele um socialista tem que ser não combater a pobreza, mas sim combater a riqueza. E foi precisamente essa a mensagem que ele passou ao vender o seu próprio Porsche. Um socialista não quer que todos tenham Porsche, o socialista quer que ninguém tenha Porsche. E ele fez bem questão de passar essa mensagem, mas agora diz-se social-democrata. É a continuação, é mais um líder da máfia, é o Pacino a substituir o Marlon Brando. E boa, meu Deus. Nuno, achas que os socialistas vão dar a vitória ao Pedro Nuno porque viram que uma geringonça deu a maioria ao PS? Portanto, agora, se votarem massivamente no Pedro Nuno, ele assume à partida que vai fazer uma aliança com a extrema-esquerda, portanto,
outra geringonça no campo de visão e os socialistas vão todos votar no Pedro Nuno. É por isso que ele tem este favoritismo todo. Achas? Qual é a tua opinião? Sinceramente, não me parece que seja por aí, ou pelo menos não seja o fator principal. Eu penso que uma heurística que podemos utilizar é quem é convidado para ser comentador na televisão, é porque já está predestinado a ser o próximo primeiro-ministro. Portanto, essa é logo uma que podemos utilizar e, portanto, há ali um conjunto de alinhamentos que já sabia que iria ser. Depois ele tem algumas características. Eu penso que ele representa uma ala um pouco mais radical. Pronto, e vou só fazer um pré-anúncio em relação à minha posição em relação à política, porque eu sempre me interessei muito por política e via nacional e internacionalmente, mas hoje em dia relativizo bastante a importância dos partidos em Portugal, nomeadamente esses partidos que vocês falaram. Acho que são cada vez mais próximos, realmente, por isso é que o PSD não tem discurso, porque o discurso do PSD é o que ele tem de dizer, e o que ele tem de dizer é que não fará aliança com o Chega e pronto. O resto é tudo muito, muito aparente, são pequenas coisas, o máximo de diferença no mínimo de coisas, e o resto das políticas não haverá grandes diferenças. Os únicos partidos eventualmente que poderão fazer alguma coisa, o Chega e a Iniciativa Liberal, poderão tentar fazer de facto alguma coisa. Quanto ao Pedro Nuno Santos, de facto, ele é muito tribal. Eu, nas minhas atividades anteriores, tive um pouco de contacto com este tipo de grupos, e eu penso que há ali uma ala do PS que é muito parecida em termos de funcionamento com o Bloco de Esquerda. É muito tribal, mobiliza-se muito, é mais, obviamente, mais radical, e, portanto, eu penso que ele vai conseguir mobilizar essa área e que as pessoas acabam por gostar daquela atividade, pois são pessoas muito energéticas e pronto, isso é associado a um conjunto de coisas interessantes. Pelo outro lado, o José Luís Carneiro, nós fizemos um artigo, curiosamente, com este ministro, e, portanto, uma das coisas interessantes, não sei se ele também é um ativista climático, mas ele, o ano passado, anunciou que o setembro do ano a seguir, portanto, isto é o tema do dia, é o clima, iria ser 40% a 50% mais seco, e o setembro foi um dos meses mais secos do século inteiro, portanto, não sei se foi por aí, mas de qualquer maneira é de facto uma pessoa mais moderada e provavelmente com maior possibilidade de fazer alianças com o PSD ou com a Iniciativa Liberal. Só em relação à tua pergunta, eu peço desculpa ter saído aqui um bocadinho. Portanto, o que eu estava eu há pouco coloquei a questão ao Diogo e no fundo tu pegaste agora um bocado nisso e eu queria perguntar também se não é mais, se para o PSD não é uma luta mais perigosa com o José Luís Carneiro por esse ar que ele tem mais diplomata, mais mais sereno, de uma pessoa mais equilibrada, do que o Pedro Nuno. O Pedro Nuno, apesar de tudo, tem aquele ar mais separatista, mais à esquerda, mais terrível, mais durão, mais grosseiro, e acaba por ser, se calhar, mais fácil o PSD ter argumentos para lutar contra o Pedro Nuno. Eu não sei se estás a perceber a pergunta, mas percebeste aquilo que eu quis dizer? Estou a perceber e acho que sim, porque o contraste já é muito pouco entre o PS e o PSD e, portanto, ele pelo menos é um candidato que cria algum contraste, porque senão o PSD estará ainda mais vulnerável perante o crescimento do Chega, que eu acho que é uma possibilidade, neste contexto, acho que é uma possibilidade muito real. E, portanto, com o Pedro Nuno Santos, aí o PSD poderá fazer mais facilmente esse contraste. Sim, mas de qualquer forma já percebi que vocês os três estão portanto, convencidos de que é o Pedro Nuno, o deus da juventude socialista que tem as eleições do PS ganhas, não é? Gonçalo? Isso parece-me óbvio, porque nós falamos no José Luís Carneiro e o Diogo nem sequer sabe que ele é o nosso ministro, portanto... Em defesa do Carneiro, eu não conheço quase nenhum ministro deste governo, por isso estamos... António Costa conseguiu o condão de, neste segundo mandato, escolher o governo mais anónimo da história da democracia portuguesa. Ninguém quer saber quem são os ministros neste último ano.
Primeiro, porque ele foi um terrível secretário de Estado das Comunidades, só por isso, senão também não Sim. sei. E foi Tens um terrível presidente aqui da Câmara Municipal de Baião, um conselho Ui, aqui então vizinho vocês da Barca. têm, então vocês têm histórico com ele, eu não faço ideia quem é o homem. É uma questão de às vezes estar mais atento, percebe? Muito bem. Colocadas as coisas desta forma, portanto, está dito. Os homens do FRAC acham que é o Pedro Nuno que vai ganhar e nós vamos então aqui abatidos como estamos, porque o Porto continua a perder por 2-1 e estamos convencidos que é o Pedro Nuno que vai ganhar as eleições do Partido Socialista. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Nós vamos aproveitar para descansar um bocadinho e ver o final os últimos minutos do Porto, do Barcelona-Porto, e voltamos já a seguir. Os nossos ouvintes ouvem só uma pequena música de 10 segundos e nós voltamos logo a seguir. Até já. Não se esqueçam que os Homens do FRAC têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do FRAC durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os homens do FRAC não deixam nada por cobrar. Muito bem, voltamos então à conversa para a segunda parte, para os temas internacionais e o primeiro tema internacional, mais uma vez trazido pelo nosso convidado, e o nosso convidado quer falar sobre o rombo de publicidade no Twitter e a instrumentalização das organizações não governamentais espalhadas por aí. Nuno, eu para bem da verdade nem sei muito bem o que é isto de instrumentalização e o rombo na publicidade no Twitter. Eu, quando propuseste este tema, eu lembrei-me logo, será que estas teorias, estas notícias que têm surgido, estas bocas que vão surgindo ameaçando que o Twitter, que o X está condenado a desaparecer. Achas que estará o X condenado a desaparecer? Existe mesmo um ataque do sistema vigente mundial a terminar com tanta liberdade numa rede social? É muita liberdade para uma rede social só? Provavelmente sim. Eu depois já dou o contexto global, porque é que tenho essa perspectiva, mas em geral, quanto ao desaparecimento, não sei se irá desaparecer. Nestes moldes eu acho que é bastante possível. Há muitos interessados nisso. Eu pessoalmente, depois destes anos, esperava até um ataque mais intenso, depois do que se viu e depois do que veio a público. Porquê? Porque o Twitter tem uma influência muito grande, principalmente nos Estados Unidos, cá em Portugal e noutros países da Europa não tem tanto, mas tem uma influência e tem um impacto de facto muito grande. E todo esse controle que existe de algumas entidades foi realmente bastante posto em causa com a aquisição do Musk do Twitter. Houve muitas coisas que mudou, ou seja, havia um controle praticamente total. Quando se avizinharam estas crises, foi logo visto que as redes sociais seriam um perigo. Portanto, nós assistimos há alguns anos em que a mensagem narrativa vigente foi cuidado com as redes sociais, cuidado, é preciso criar checkers, é preciso controlar as redes sociais, que é a grande desinformação, temos de ouvir os grandes média que são a fonte da verdade. E a teoria da conspiração, as teorias da conspiração são um grande perigo e de facto com a abertura dos Twitter Files, alguns de nós já estávamos por dentro de algumas coisas, já havia várias fontes de informação, de indícios, de testemunhos, etc. Mas com o Twitter Files então foi tudo aberto, via-se os e-mails, via-se as pessoas que intervinham, portanto via-se que tudo aquilo que muita gente andava a falar foi factualmente documentado, foi investigado por jornalistas de facto independentes, pelo menos desses interesses, e então podemos assistir um conjunto de práticas que eram comuns, e não é por acaso que foi montado todo um grande sistema, e são parte de facto desse sistema. Depois, se quiserem, podemos aprofundar um bocadinho e posso falar especificamente deste caso, do que é que se passou. O Blind Spot existe exatamente para isso, porque cá, ou quando chegam a ser deturpada, nós pomos lá as fontes, portanto as pessoas podem confirmar. Então, basicamente, o que é que aconteceu? Há uma ONG que já tinha estado envolvido em inúmeras polémicas, de hoje, muito ligado ao Partido Democrata americano,
e quem vir aquilo vê que é uma organização bastante ideológica e se calhar até um pouco radical. Então o que é que eles conseguiram fazer? Eles criaram inúmeras contas falsas, começaram com essas contas falsas a seguir todas aquelas pessoas marginais, muitas delas com pouca visibilidade, mas as mensagens mais radicais que eles conseguiam encontrar, muito ligadas a antissemitismo, idolatração de Hitler, etc. E depois começaram a seguir as páginas de várias marcas que estão no Twitter. Portanto, eles fizeram aquilo sistematicamente e conseguiram uns print screens. Depois há outros jornalistas que estão a dizer que estão a tentar fazer aquilo repetidamente e mesmo assim não estão a conseguir fazer, mas eles conseguiram uns print screens das mensagens de ódio estarem perto de publicidade, que depois aparecia nos twitters, quando a pessoa fazia refresh, muitas vezes aparece mais publicidade. Então eles fizeram essas manobras todas e criaram, através desse artifício, essa ligação. Publicitaram aquilo, claro que todos os grandes média, toda a rede propagou aquilo, e portanto aquilo foi o pretexto para as marcas dizerem que iam tirar todos os patrocínios do Twitter. Não sei se pus aqui algumas, mas algumas das mais conhecidas, da Disney, a NBC, são várias, acho que não tenho aqui nos apontamentos, mas foram as grandes marcas, foram tiradas, pronto. A União Europeia também no dia a seguir aproveitou logo a dica, também a dizer que era um perigo para a credibilidade da União Europeia, também já andavam atrás dele há muito tempo, porque ele diz algumas coisas que a União Europeia não concorda muito, ou deixa que se diga, e portanto houve de facto um ataque bastante forte. É curioso que no site deles, pronto, que já não seria mais ou menos esperar, mas a expressão que eles utilizam lá foi tivemos no Twitter e encontramos publicidade ligada a estas mensagens. E a nossa comunicação social também reproduz isso. Eu, por acaso, estive a ver, pelo menos no Observador aparecia, depois era um artigo fechado, mas no início dizia, as pessoas desta ONG encontraram esta associação de mensagens de ódio a estas marcas e por isso resolveram. Quando isto orgânica, não é? Foi totalmente artificial e esses resultados só apareceram nas contas falsas, mas a mensagem, isto é comum a tudo o que se faz, há 3 anos que se faz este tipo de manobras para tudo e mais alguma coisa. Isto é só mais uma. Estas ONGs, há centenas, há milhares delas ligadas a interesses políticos, ideológicos e muitos financeiros, são usados exatamente para isso. Eu tenho vários exemplos, se vocês quiserem que eu depois dê alguns. Sim. Eu ia perguntar ao Gonçalo era se esta instrumentalização, bem, já percebemos que tem aqui algum fundamento. Eu ia lhe perguntar até que ponto é que isto não seria uma teoria conspirativa, e agora, e entretanto lembrei-me, foi se o Musk estará preocupado mesmo com isto, ou seja, ele é menino para sustentar a própria rede. Gonçalo. Se ele está preocupado, com certeza que ele está preocupado, porque por mais independente que ele queira ser, ele precisa de fazer o Twitter independente do ponto de vista financeiro e sem patrocínios será complicado. Não é uma teoria conspirativa, porque este tipo de coisas só começou a acontecer no Twitter desde que o Musk tomou posse. E a Media Matters é uma organização altamente política, é um braço das redes sociais do Partido Democrata. De chamar aquilo uma organização não governamental é um abuso do termo. Mas a prova que o Twitter está a ser particularmente atacado com este tipo de coisas é que o Instagram anda há meses a ser acusado até pela própria União Europeia de promover redes de pedofilia e material pedófilo. Basta que pesquisem no Google Instagram pedofilia ou pedofilia e vão encontrar dezenas de notícias, inclusivamente do Político e do Wall Street Journal. E nenhum desses patrocinadores, Disney, da MSNBC, se quis desvincular da Meta. Aliás, e até quando se fala em antissemitismo, o que não falta nas redes sociais, todas, é antissemitismo por todos os lados. Os defensores do Hamas estão à vontade para escreverem o que quiserem, para partilharem notícias e audiovisuais falsos. Até apareceu aquele hashtag Pallyhood, que é um termo jocoso para a indústria de fakes da Palestina, e é possível fazer isso sem que exista qualquer censura nas redes sociais, e ainda bem, porque é bom
é bom nós sabermos quem são as pessoas que andam a apoiar o Hamas, assim permite-nos manter uma certa distância higiênica, mas também porque é importante para a liberdade de expressão, até de coisas que nós não concordamos. Mas até agora ninguém se preocupou com isso, ninguém se preocupou com a pedofilia no Instagram, com a pornografia no Facebook, ninguém se preocupou com o antissemitismo nas redes sociais todas, até hoje, ou até há bem pouco tempo, quando Elon Musk toma conta do Twitter e torna visíveis aqueles ficheiros que o Nuno falou, que incluiu o encobrimento do caso do Hunter Biden e do laptop que apareceu na véspera da eleição de Joe Biden. Portanto, o outro facto engraçado é que o próprio Elon Musk era um menino querido da esquerda, porque tinha os Teslas e tinha os carros elétricos, e de repente começa a virar-se mais para o lado... Começa a defender ele é tolo, a defender a liberdade de expressão, por amor da santa. E a partir daí deixou de ser querido, mas é o que é, e isso preocupa-me um bocado, porque se ele cair, então é a prova que não há nenhuma força que a consiga combater. Se o homem mais rico do mundo cair no processo, então quem somos nós, não é? O que é que nós andamos aqui a fazer? Não conseguimos fazer nada, não é? Muito bem, Diogo. Eu sei que também és um amante, assim como eu, do Twitter, ou sempre foste, e portanto um balde de lixo daqueles não merece acabar. Não sei, tinha pena porque eu acabei de entrar, curiosamente. Eu sinto que tem alguma coisa a ver com o assunto. Eu aliás, estou longe de ser um defensor, um adepto, de idolatrar Elon Musk. Aliás, ele tem algumas declarações um bocadinho ali transhumanistas que me preocupam um pouco, mesmo essa deriva de carros elétricos, etc., faz-me torcer um bocadinho o nariz. O Gonçalo falou há bocadinho da pornografia. A pornografia ainda é permitida no Twitter. Eu sei que de antes era, há uns anos atrás, o Twitter era a única rede social que permitia imagens pornograficamente explícitas na sua rede, o que se calhar agora até é mais adequado que nunca, porque o Musk cometeu o terrível pecado de mudar o nome da rede para X e de adotar um logótipo que é igualzinho ao logótipo de um conhecido site de escortes português. Tem um amigo que frequenta muito e, portanto, observei aí um padrão. Portanto, foi uma péssima escolha. E mesmo X é um péssimo nome e péssimo para falar umas pessoas com as outras. Portanto, vamos referir-nos ainda como Twitter. Mas, como disse o Nuno, é interessante. O mundo está realmente do avesso. As mesmas pessoas que ficaram profundamente chocadas quando o Musk comprou o Twitter foram as mesmas pessoas que ignoraram por completo as revelações dos Twitter Files, que são dos maiores escândalos de que temos memória. Aliás, sempre que discutíamos, sempre que debatíamos este tema da censura nas redes sociais, havia sempre o argumento de que são plataformas privadas e, como tal, têm o direito de escolher aquilo que transmitem e aquilo que não transmitem. Retirando a questão do enquadramento legal não ser, na verdade, todo esse argumento rui também a partir do momento em que nós sabemos que essas empresas privadas estão em conluio com o governo, com partidos e até como foi revelado, com o FBI. Portanto, vivemos num mundo absolutamente distópico em que a censura é ativamente promovida pelas mesmas pessoas que se dizem combater o fascismo e tudo isso, e portanto há aqui claramente um ódio que é um ódio à pessoa, que é um ódio à luta pela liberdade de expressão, é uma censura institucionalizada. E o Musk vai processar, não é? Esta organização, a Media Matters, vai avançar com o processo, o que é excelente. Ele tem dinheiro para o pagar e, aliás, já várias entidades se juntaram à causa e prometeram apoio. Acho que o Tate até prometeu doar 1 milhão ao Musk. Portanto, está-se a criar aqui uma equipa muito curiosa e será muito interessante ver porque nós vivemos em tempos absolutamente alucinantes, em que a linha da frente do combate pela liberdade de expressão vai ser protagonizado por Elon Musk e Andrew Tate contra o Deep State americano. Vamos ver como é que isto acaba. Há pouco o Nuno tinha prometido ali mais alguma informação. Nuno, dá-te a palavra. Tens é que ligar o som, por favor.
E desligar. Posso falar aqui um bocadinho desta, não indo, quer dizer, podemos falar também aqui um bocadinho só de algumas ONGs, porque é um exemplo, mas depois podemos partir para mais, mas há vários casos. No Twitter, por exemplo, foi conhecida uma ONG que era financiada pela Pfizer e pela Moderna e que basicamente censurava diretamente no Twitter, antes do Musk, toda a gente que falasse de efeitos diversos da vacina era censurada, e que fizesse a apologia de que as patentes das vacinas deveriam desaparecer. Portanto, foi uma coisa fundada, totalmente em concordância com o Twitter, portanto, existia lá. Há outro que também foi muito interessante, e isto é público, pode ser consultado na Comissão Europeia, que é a Global Citizen, que é outra ONG, que é altamente financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, e que tem a mesma agenda, basicamente. Ela e imensas destes e de outras fundações conseguiu mais reuniões do que a própria Fundação Bill e Melinda Gates. Portanto, são uma espécie de lobistas, é um outsourcing, basicamente é o mesmo, e não aparecem deles melhores. Conseguiram 24 reuniões com o staff da von der Leyen, conseguiram mais, e salvo erro foram a quinta que conseguiram diretamente com ela. Portanto, estas todas têm as suas funções, todas têm o seu papel. Agora, isto não fica por aqui, e na minha opinião nem sequer é só governos, e provavelmente o Deep State ainda está mais, tem penetrações de outras entidades, que na minha opinião aqui já é um pouco mais subjetivo, mas de todos os canais de financiamento e das ações que são feitas, isto tem mais a ver com as grandes corporações e com a coordenação que neste momento existe a nível global entre elas. E envolve tudo, envolve think tanks, envolve estas ONGs, a academia, as fundações obviamente são um braço fundamental, os fact-checkers, a Wikipédia, como nós sabemos também, a comunicação social é relativamente fácil, influencers fazem parte de todas as estratégias hoje em dia, têm todas as agendas, têm todas as agências internacionais têm exatamente a mesma agenda, não é que fazem parte do mesmo Fórum Económico Mundial, estão lá todos associados. E, portanto, a associação é isto tudo. Quem estuda um pouco eu deixei de ter qualquer tipo de ilusão e eu tentava ao máximo pensar, não pode ser tanto assim, tem de haver, pode ser só interesses particulares, etc. Se calhar não existe esta ligação toda, mas quem vai estudar um bocadinho do que está visível em termos de financiamento, vê de facto impressionante, porque são as mesmas entidades, eles financiam tudo, é agências, é think tanks, é academia, é influencers, universidades. Já agora fact-checking. Jornalismo também é financiado por as mesmas entidades. Totalmente. O jornalismo e pior, e por isso é que eu acho que o governo é mais uma dessas. Ou seja, o governo não é quem está no topo, o governo é mais uma delas. E saíram há pouco tempo uma reportagem em que são apanhados por jornalistas, pessoas que, pronto, aquilo a estratégia pode não ser a melhor, mas depois são apanhados em circunstâncias sociais a falar dos assuntos, e da BlackRock, e ele dizia aos políticos, isso é muito mais barato do que as pessoas pensam, e por 10 mil dólares consegue-se o que se quer de qualquer senador nos Estados Unidos. Portanto, isso, se calhar para eles até é das entidades mais fáceis. Eu vou-vos dar, por exemplo, um exemplo, porque isto é de tudo, mas o próprio, quem gosta assim de ciência e como eu, assistimos à emergência de algumas daquelas plataformas de dados, como Our World in Data, porque o conceito era espetacular, que era alguma coisa que podia estar um bocadinho fora da parte ideológica, que apresentasse dados objetivos e contextualizasse a realidade e que pudesse ser utilizado para termos uma sociedade um pouco mais racional. E que, de facto, no início foi, passado uma certa altura, aquilo começou deixou de ter essa objetividade, começou a ter muita opinião lá metida, começou a ter a apresentação de dados de uma maneira extremamente manipuladora, até começou a alterar as projeções que tinha, começou a utilizar o método de como é que fazia as estimativas das projeções. Nós conseguimos investigar um pouco isso. Por exemplo, em relação à Covid, eles chegaram a mudar dados retrospectivamente da Suécia para colocar o nível, dizer que eles tinham uma exigência maior, sem lógica nenhuma, dizendo, mas o governo não tinha ação na política sanitária do país, que era a Agência de Saúde. Eu disse, mas o governante falou na televisão que deviam ter feito isto e nós considerámos que isso era uma restrição ao nível das imposições. Portanto, tinham as máscaras na Suécia, era como se fosse
como se fossem obrigatórios, no nível mais baixo da obrigatoriedade. Eles recomendavam que ninguém usasse máscaras. Eram situações extremamente excepcionais e pelo governo em períodos de... Portanto, até essas entidades estão sujeitas a essas influências. Portanto, eu é um acabo pouco sempre, assustador. eu enquanto moderador, o Gonçalo é pessimista por natureza, o Diogo é um conspiracionista por natureza também, e tu agora estás a ajudar aqui à festa. Eu acabo sempre aqui assustadíssimo com o futuro. Deixa-me só acrescentar, Zé Carlos, desculpa, que grande parte desta nós falamos da percepção da maior parte das pessoas, isto é tudo completamente culpa da comunicação social, porque os Twitter Files não passaram na comunicação social portuguesa de todo. É absolutamente inenarrável. E nesse sentido, eu quero reforçar a congratulação que o Gonçalo fez ao Nuno e ao Blind Spot por divulgarem este tipo de informação que devia estar nas primeiras páginas de todos os jornais se vivêssemos num mundo minimamente decente, mas não é o caso. Pois, mas quer dizer, o que vocês estão a concluir, e para me assustar ainda mais, é que nós não temos hipótese. Estamos aqui a ir a pique. Não sei, eu acho que abre um certo clima de esperança. Por exemplo, este processo que o Musk está a colocar à Media Matters. Portanto, há um contramovimento, e nós vamos falar no tópico a seguir, precisamente dessa onda de contramovimento anti-agenda, que ainda me deixa no espectro, do lado do espectro do otimista, ainda. Muito bem. Nuno, não tens a mínima esperança? Tenho. Assim, eu estou muito mais focado em fazer alguma coisa do que estar a fazer estimativas sobre as probabilidades ou ir ganhar. Antes que entremos em escravatura e passar férias e esbanjar o dinheiro todo. Não estou nessa fase. Estou numa fase, vamos se concentrar, não estou muito preocupado com estimativas. Mas analisando, obviamente não estou muito otimista. Eu acho que as pessoas que estão mais por dentro disto têm alguns motivos para não estarem totalmente otimistas, mas há factos que são relevantes. Pessimistas porquê? Não só por causa disso, mas também por todos os movimentos que existem, todas as agências, na OMS, ainda as coisas que vão sendo aprovadas nos vários parlamentos, ainda ontem foram aprovadas mais leis para criminalizar praticamente a liberdade de opinião e de expressão, mas por outro lado, tal como o Diogo falou, os contrários, há muita gente, bastou abrir um bocadinho esta pressão toda da censura, é exatamente porque muitas destas coisas não têm sustentabilidade. Apesar de eles controlarem praticamente todas estas instituições, basta não controlarem tudo e haver alguém que consiga, com dados objetivos, mostrar coisas, toda a narrativa cai, porque há coisas objetivas, e nós no início nós mostrávamos dados e até gráficos do Serviço Nacional de Saúde e as pessoas não acreditavam, diziam era impossível, isso é impossível, isso está fabricado, e são dados que estão publicados. Portanto, quer havendo mais opiniões ou até coisas objetivas para aquelas pessoas que ainda estão mesmo no início e obviamente repelem logo muitas destas ideias, começa a haver de facto muitas pessoas. O Twitter foi um instrumento fundamental, porque praticamente tudo estava fechado, só se passava em canais mais privados, e houve outras tentativas que foram completamente boicotadas, não tinham fornecedores, e o Twitter foi a grande rede social que conseguiu fazer isso. Isso teve um impacto enorme. Eu estou convencido que sem o Twitter, se vocês consultarem as sondagens e virem mais ou menos o que é que diz cada candidato nos Estados Unidos, aquilo seria impensável nos Estados Unidos sem o Twitter, na minha opinião, porque eventualmente teríamos o Trump com um discurso diferente, não falaria destas agendas da mesma maneira, mas depois tem outros candidatos, o Kennedy e do Partido Republicano, tem 2 ou 3 que falam abertamente disso e que estão com resultados significativos. Portanto, a abertura foi fundamental. Portanto, agora vai ser uma luta entre quem quer fechar ainda mais e que está com uma agenda acelerada para justificar através das várias emergências que existem e que vão ser aceleradas para se censurar ainda mais e não haver abertura, e daquela força toda das pessoas e de algumas instituições, de algumas redes, como o Twitter, que de facto estão a passar informação decisiva, pronto, e as pessoas que fiquem mais conscientes. Eu acho que isso mobiliza as pessoas numa direção diferente e talvez o próximo tema tenha a ver com isso. Muito bem, é isso mesmo, também. Então vou aproveitar o Gonçalo estava, não sei se tinhas mais alguma coisa a acrescentar, Gonçalo, tu és um pessimista por natureza, nem te quero ouvir.
Eu sou um pragmático por natureza. Eu acho que é importante não perder um bocadinho de esperança, mas também é importante que todos nós façamos aquilo que podemos fazer, porque não chega só a pedir ao Musk que mantenha o Twitter livre, é preciso se calhar que nós passemos a pagar para ter o Twitter, que paguemos para ter o Blind Spot, que paguemos para ter o canal do Sérgio Tavares, ou os Homens do Frac, ou outro projeto qualquer, porque é preciso meter, eu já disse isto várias vezes, nós temos que meter dinheiro onde estão os nossos valores. E ninguém pode pensar que estes projetos existem, o Twitter, quer que seja, se nós não contribuímos na forma que pudermos, ou criarmos conteúdo, que as pessoas criem blogs, as pessoas que criem projetos, que usem as suas valências para criar um contramovimento, porque senão, se estamos à espera que apenas uma pessoa tome conta de tudo, não vale a pena, não vai funcionar. É preciso que todos nós, na forma que consigamos, que tentemos contribuir. E isso é responsabilidade pessoal de cada um. Muito bem. Olha, uma mensagem bonita, sim senhora, eu permito terminar já o programa aqui, mas temos o segundo tema, e estávamos a falar, o Diogo já falou um pouquinho, o Nuno também, vamos falar aqui dos tais contramovimentos que estão a surgir pelo mundo. Eu iria começar por ti, Diogo, porque a mim parece-me que e mais uma prova, nós começámos com o Trump, passámos pelo Boris Johnson, entretanto temos agora na Argentina e na Holanda mais 2 penteados extravagantes. Portanto, eu quero te perguntar a ti, será esse o segredo? Terá o Ventura cá em Portugal necessidade de fazer um penteado louco dos anos 60, 70 para fazer crescer o partido ainda mais? Se calhar é isso, se calhar é capilar. O choque, a questão é, eles são tão, esses candidatos são tão visíveis, tão flamboyantes, que é interessante ver o choque com que as elites parecem, as elites que, claro, como sabemos, estão completamente desligadas do pulsar do povo e que depois se agem como muito chocadas quando esses candidatos ganham. E sempre que candidatos populistas, ou que eles chamam populistas de extrema-direita, perdem uma eleição, eles festejam como se fosse uma vitória da democracia e anunciam a morte do populismo perante a razoabilidade dos cidadãos. Sempre que um candidato destes ganha, é o ai Jesus, é alguém que nos acuda. E é interessante nesse contexto perceber, por exemplo, que no caso da Argentina, nós tivemos estes comentadeiros que nunca disseram uma palavra sobre a Argentina, não conseguem apontar a Argentina no mapa. Tínhamos a população argentina, grande parte dela a viver em absoluta miséria, mas de repente comoveram-se imenso com o destino dos argentinos, que naturalmente que isso não aconteceu quando a inflação atingiu picos absolutamente históricos. Isso aconteceu quando foi eleito um candidato que, imagine-se, é contra o governo. Portanto, aqui leva-nos, e eu decidi colocar a vitória do candidato holandês nas eleições holandesas, do candidato de extrema-direita e do candidato de extrema-direita nas eleições argentinas, e filo porque ilustra bem que este rótulo da extrema-direita, ou populista da extrema-direita, e a associação direta ou indireta disso mesmo, desse rótulo ao fascismo, é vazia, é mera retórica política até já gasta e cansada. Nós temos aqui dois políticos que são de backgrounds completamente distintos, com políticas e visões do mundo completamente distintas e, no entanto, levaram exatamente os mesmos rótulos e a análise é feita nos dois como se tratasse do mesmo fenómeno. E, em parte, trata-se de um descontentamento do povo com o status quo, com as forças governamentais e, na verdade, podemos falar aqui de minorias silenciosas até, porque nós temos, de um lado, na Europa, um homem com uma retórica anti-imigração, sobretudo anti-islão, não é? E do outro lado temos um político que pretende eclodir com o Estado, um anarcocapitalista, com, portanto, um mundo de evidências completamente distintas, mas que representam, no fundo, um descontentamento com o status quo que parece surpreender. Portanto, aqui, sempre que, nós já sabemos disso aqui perfeitamente, mas é bom que as pessoas se apercebam de que quando classificam alguém de ameaçar ou dizem que alguém ameaça a democracia, ele não está a ameaçar a democracia,
democracia, ele está a ameaçar o status quo, está a ameaçar os taxos, está a ameaçar esta ordem global que nós vivemos hoje em dia, de governantes e governados, de plebe e elites. Quando as elites dizem que com um candidato está a ameaçar a democracia, está a ameaçar as elites, está a ameaçá-los a eles. No caso da Holanda, foi um bocadinho mais surpreendente, porque de facto este candidato veio um bocadinho do nada, veio um bocadinho do fringe. Aliás, esperava-se até que o voto de protesto pudesse ser transportado mais até para o Partido dos Agricultores, ainda que o Partido dos Agricultores, que teve um grande resultado nas anteriores eleições locais, mas que perdeu um bocadinho de tração, também não tem o melhor líder e não tem a melhor adesão da sociedade holandesa, mas isso não significa que a sociedade holandesa não concorde com as premissas, e há aqui nós tivemos nós temos uma ilusão em relação à Holanda de que eles são altamente de esquerda, altamente todo amor e portanto teriam uma tendência natural para gostar da agenda, mas é o contrário. Os holandeses têm uma grande parte da população que está completamente descontente nomeadamente com a queda do seu nível de vida. É preciso dizer que, por exemplo, em Portugal, porventura a oposição à agenda não é tão grande porque nós estamos habituados à miséria, mas há países neste mundo que não estão e que uma vez na miséria vão responder e é difícil tirar que conclusão é que nós podemos tirar da Holanda, esse país todo cheio de amor para dar e todo cheio de liberalidades, que conclusão é que nós podemos tirar de terem um partido abertamente anti-islão? É de que eles estão fartos dos muçulmanos e da imigração descontrolada, e enquanto a esquerda, mais do que a esquerda a esperança morreu, enquanto o centrismo continuar a ignorar este tipo de questões, vão continuar a deixar o exclusivo das soluções para um certo tipo de políticos. Esses políticos vão ganhar eleições pelo mundo nos próximos tempos e eles vão continuar a fazer-se extremamente chocados, enquanto ignoram que o rei está completamente nu, está mais do que nu, está a balançar a pila à frente da nossa cara e quando só há um tipo de políticos que o constata, vai ser esse tipo de políticos que vai capitalizar esse vazio. Mas eu ia perguntar ao Gonçalo o que é que está a acontecer no mundo. Estarão todos estes países a tentar experimentar um bocadinho de Trump e ao mesmo tempo a lembrar-me já no passo seguinte, ou seja, ao mesmo tempo que vão experimentar um Trump, a Argentina pôs um despenteado lá na frente, a Holanda também tem assim, ele tem um penteado muito estranho, mas estes antissistema, estes homens que se colocam na frente dos países antissistema, o sistema depois vai combatê-los. Até que ponto é que eles vão aguentar? Também é preciso entender até que ponto eles são mesmo antissistema. Eu entendo que as pessoas, entendo o que leva as pessoas a associarem alguns destes nomes e a compará-los, mas para além dessa eventual ideia anti-establishment, que alguns deles ainda vão ter que provar na prática, por exemplo, a Giorgia Meloni era anti-establishment e até agora não mostrou nada de anti-establishment. Mas a verdade é que estas pessoas têm muito pouco a ver umas com as outras. Eu ainda hoje, à hora do almoço, vi aqui num jornal alemão um debate e um chamado cientista político. Eu acho sempre piada a expressão cientista político. E este indivíduo estava a equiparar Milei com Trump, com Bolsonaro, com Orbán. Quer dizer, tirando o facto destes indivíduos irritarem o sistema, eles são completamente diferentes, têm visões económicas diferentes e até e sociais e até em alguns casos divergentes. A política económica de Trump não tem rigorosamente nada a ver com a política económica de Milei. E até se nos limitarmos a estes dois casos, na Argentina e na Holanda, as razões por que Milei e Geert Wilders são eleitos são também elas distintas. Milei é um grito de desespero de uma população que precisa de uma mudança económica radical. Wilders foi eleito devido a políticas globalistas, à imigração descontrolada e principalmente devido a uma União Europeia que se tornou um monstro incontrolável, que castra a liberdade dos europeus, que força os países a medidas com a qual não concordam e não entendem. E o primeiro grito de revolta foi o Brexit. O segundo foi, sem sombra de dúvida, esta eleição na Holanda e, se Deus quiser, o terceiro será na eleição para o Parlamento Europeu, com
um expectável número pelo menos expectável por mim, um número recorde de eurocéticos e pessoas que serão eleitas com o objetivo de matar o povo e resumir a União Europeia ao que nunca devia ter deixado de ser, uma organização económica e de cooperação, e não um governo federal carregado de burocratas que ninguém elegeu, mas estes casos são distintos, têm muito pouco a ver uns com os outros e mais uma vez, a comunicação social trata-os como iguais, primeiro porque são preguiçosos, depois porque são ignorantes, mas também porque lhes interessa cultivar aquela ideia de que de um lado são os democratas, do outro estão os fascistas, e podendo colocar do lado dos fascistas o libertário, o conservador, o menos intervencionista, o mais até social-democrata, colocá-los todos na mesma bandeja, é um favor que se faz não à democracia, não ao esclarecimento das pessoas, mas a essas elites e a esses povos que existem a controlar os interesses globalistas. Uhum. E Nuno, por cá, poderemos chegar a experimentar este tipo de resultados? Porque é que parece que em Portugal aceitamos que haja uma geringonça com a extrema-esquerda, mas temos alguma... Isto, chamar extrema-esquerda aquilo que temos em Portugal e extrema-direita aquilo que temos em Portugal, até já sabemos que é que isto não vale nada, mas parece que a comunicação social acha, ou os comentadores, grande parte deles parecem aceitar uma geringonça com a extrema-esquerda, mas com a extrema-direita já parece ser um grande perigo. Portanto, até que ponto é que nós podemos chegar a experimentar este tipo de resultados, principalmente aquilo que aconteceu na Holanda? Eu concordo com o que o Diogo e o Gonçalo disseram genericamente, e em relação a esse ponto em concreto, eu penso que é pouco provável que nós tenhamos uma solução desse género associada aos denominados extrema-esquerda, na extrema-direita, neste caso seria com o Chega, e uma é relativamente lógico, tem a ver com os motivos históricos, não é? Normalmente os países que têm as ditaduras de direita têm um bocadinho mais de resistência a ter com a direita, e de esquerda o contrário. Mas depois, por outro lado, eu vejo aqui outro fator que torna isso ainda mais improvável. Tem a ver com a nossa aceitação do status quo e do que o establishment diz. E isso pode-se ver muito pela credibilidade que as pessoas dão em Portugal à comunicação social. Nós fizemos um inquérito em que, na altura da pandemia, em que os resultados foram absolutamente desastrosos, comparação entre a percepção das pessoas e dados reais, que chegava a ser mais de 1000% de diferença. Portanto, as pessoas completamente sem noção nenhuma do que estava a passar, não via-se praticamente em tudo, e depois diziam que confiavam, achavam que estavam bem ou muito bem informadas, 80 e tal por cento, e a televisão que tinha 80 e tal, os jornais 70 e tal. Portanto, ainda há pouco tempo saiu outra sondagem, e Portugal na Europa, se não era o primeiro, era o que se tinha mais, que as pessoas acreditavam mais do que aparecia na comunicação social. Acho que era o primeiro, era a Finlândia, que curiosamente elegeu um governo de miúdas para lá, mas rapidamente se cansou. Pois, por acaso é verdade, eram os nórdicos, eram os únicos que combatiam connosco. E portanto, e agora, eu acho que mesmo nesses dados já eram dados um pouco, eu acho que também cá em Portugal está a haver um pouco essa mudança, mas menos que dos outros países. Eu acho que neste momento existe umas circunstâncias em que é possível que exista, por exemplo, uma grande subida do Chega, mas ainda não o suficiente para os outros partidos possam dizer que, até por várias outras coisas, mas basicamente o principal deles, mesmo que percam, é menos grave. O que não podem dizer é que se vão aliar ao Chega. Portanto, é aquilo que eu estava a falar há bocadinho. Só indo um bocadinho aqui outras coisas que também tu perguntaste. Eu, como sou um grande interessado de psicologia, vou oferecer aqui uma teoria para essa teoria do cabelo, que é, não sei se vocês estão a par daqueles estudos que relacionam a altura com o sucesso e com os líderes mundiais. Praticamente todos os presidentes são extremamente altos, nos Estados Unidos, nomeadamente este estudo, são todas pessoas altíssimas, uma média de altura enorme. E pronto, pensa-se que isso tem a ver com aspectos da própria evolução e ancestrais, de que as pessoas associam ao líder e alguém que as vai proteger, alguém que seja alto.
E eu penso que, eventualmente, o Cabelo Estranho seja uma associação voluntária ou não voluntária, mas provavelmente alguém poderá ter pensado nisso, de associar alguém que está fora do sistema, que é completamente fora do politicamente correto, e então o cabelo é a marca mais perfeita e que as pessoas associam instantaneamente. Isto pode parecer uma coisa pequena, mas nós ainda funcionamos muito assim. E, portanto, se calhar foi algum gênio do marketing que se lembrou disso, ouviu que tinha bons resultados. Eu acho que foi Trump sem querer, que achava que o cabelo era magnífico, mas que depois lançou esse padrão. Depois as pessoas dizem, espera aí, se calhar o cabelo ridículo, mas isso é uma excelente teoria de transmitir irreverência, não é? E um estomacagandismo é interessante. Mas a teoria da altura é logo negada pela guerra na Ucrânia, em que os líderes são Zelensky e Putin, cada um mais pequeno que o outro. Sim, mas esses não têm penteados loucos. É isso, é uma coisa ou outra. É uma coisa. Eu acho que essa teoria foi mais aplicada aos Estados Unidos, porque se calhar tem mais a ver com o perfil da população, o que é que eles pensam, como tem uma atitude mais agressiva e a política dos Estados Unidos é muito baseada na força, talvez, e até origens históricas, não sei, para os outros países, se calhar já têm ali outras variáveis, mas sim. O Pedro Nuno Santos é um gajo alto, estamos lixados. Estamos, basicamente. Mais uma coisa. Sim, uma coisa a favor dele. Mas o António Costa não é assim tão alto e nós demos uma maioria. É alto na horizontal. Por isso é que perdeu as eleições. Pois, é isso. As primeiras. As primeiras, pelo menos. Ele é um grande, mas ele não é grande em altura. Não? Muito bem, então é com estes... terminamos, para não variar, com uma mensagem de esperança. O mundo está-se a revoltar, pelo menos do ponto de vista capilar. Antes de terminar, vamos fazer um drink, vamos brindar, e começo eu. Eu quero brindar com um moscatel. Queria brindar ao filho do Sr. Presidente da República, que, apesar de ter sido perseguido por vários jornalistas, não quis comentar os favorecimentos, mas que ainda assim nos ensinou que para termos ajuda do Sistema Nacional de Saúde só temos que praticar mesmo o nosso sotaque brasileiro e a gente resolve os problemas todos. Portanto, fica o meu brinde ao filho do Presidente da República, um brinde com um copinho de moscatel. Nuno, o teu brinde a quem? Confesso que não preparei bem esta parte, mas gostava de... Não se pode repetir a mesma pessoa? Pode, claro, com certeza, então. Pronto, então eu brindava ao Presidente, deste uma ótima ideia, ao Presidente da República, porque ele é um bocadinho como algumas dessas entidades, tem muitas ONGs, faz muito outsourcing, portanto, nunca é ele que liga para mudarem o avião, não é ele que liga para os hospitais para alterar os procedimentos, portanto, é uma pessoa que descentraliza bastante e, portanto, brindo, se calhar mais com uma cervejinha, mas... Ok, em brindas com uma cervejinha ao Sr. Presidente da República, eu brindei com um moscatel ao filho dele. Gonçalo, a quem é o teu brinde? Eu quero dedicar um whisky velho ao governo, que em 2 semanas passou de aumentos astronómicos no IUC, carreiras e aumentos congelados na função pública para, afinal, já não é preciso aumentar o IUC, descongelamento de algumas carreiras e aumentos na função pública, em alguns casos acima da inflação, e é assim que se compram votos e é por isso que somos o cu da Europa, e fica aqui um brinde ao governo. Com o whisky velho. Diogo, o teu brinde? Eu vou brindar com uma pinte de Guinness aos irlandeses, porque me apetece, não tem nada a ver com a minha islamofobia, apetece-me brindar aos irlandeses. Vou ir com uma pinta, que é tão bom. Olha, agora é uma. Muito bem, chegamos então ao fim deste episódio. Não se esqueçam, estamos em tudo que é plataforma, em tudo que é rede social. Apareçam por lá, digam qualquer coisa. Principalmente se quiserem insultar o Diogo e o Gonçalo, eu estou farto de dizer, é grátis, pá, aproveitem. E não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link vai ficar disponível na descrição deste episódio. Também temos uma parceria com o OCO, por isso comprem livros, agora principalmente no Natal é uma boa oferta.
Aproveitem então estas parcerias, estes descontos que nós temos para vocês e ajudem-nos a cobrar. É muito fácil, se quiserem, visitem o www.homensdofraco.com e de lá têm acesso quer às nossas plataformas, onde nós estamos disponíveis para nos ouvirem, ou então também informação e acessos a estes links com descontos e com parcerias com a WOC. Obrigado a todos por estarem desse lado. Nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes. Apareçam. Resta-me mais uma vez agradecer a disponibilidade do Nuno Machado. Nuno, muito obrigado. Obrigado por teres aparecido. Foi um gosto enorme. Grande episódio. Muito obrigado. Tens a porta aberta. Obrigado eu pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito agradável e divertido. E continuem com o projeto, que é muito interessante. Sim, já agora só muito rapidamente. E o Blind Spot, como é que se tem portado? Tem portado bem. É uma luta. Somos nós, não sou só eu, mas somos poucos. E, portanto, é uma luta para tentar fazer o máximo possível. Claro que queríamos fazer ainda mais, mas há tanta coisa e pronto. E vamos fazendo, mas eu acho que... Sendo aos poucos. Acho que sim, e acho que temos o nosso lugar e não conseguindo fazer tudo o que queremos, vamos fazendo o que podemos e criando parcerias e acho que fazemos o nosso papel dentro daquilo que nós estávamos a falar, cada um dentro das suas possibilidades deve fazer o que puder e acho que nós tentamos fazer isso. E já agora, Nuno, onde é que podemos encontrar o Blind Spot? Temos o nosso site, www.blindspot.pt, e estamos praticamente em todas as redes sociais. Também podem assinar a nossa newsletter e pronto, vamos fazendo outras atividades e vamos tendo outras participações. E agora tenho o jornal de Blind Spot com o Sérgio Tavares, também é uma parceria que funciona bastante bem e, portanto, quem preferir outras formas de ver que não o texto, acho que é interessante e também se conversa um pouco. Muito bem. E é um bom meio. Muito bem, estamos na luta, nós também estamos aqui. Vocês, se precisarem de cobranças, nós cá estaremos, está bem? É só mandarem o recado e nós tratamos do resto. Resta mais uma vez, então, agradecer a todos. Um grande abraço ao Gonçalo em Berlim, um abraço ao Diogo em Gaia e tu, Nuno, estás em Lisboa, certo? Lisboa. Então, um grande abraço para Lisboa ao Nuno. Uma boa semana para todos, beijinhos, abraços, até para a semana. Beijinhos. Um abraço.